Como destruir as fortalezas da nossa mente. Bem-vindos à aula 3 do nosso devocional Vinho Novo. Hoje entrei fora da hora, mas não deixei de entrar. Queria falar com vocês. E para começar, quando a gente fala sobre fortalezas criadas na nossa mente, tem uma passagem bíblica que está em 2 Coríntios 10, 4 e 5, que eu vou pedir para minha Alexa ler. Pode ler, Alexa. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Derrubando os argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Obrigada. E essa segunda parte fala sobre todo o argumento que o diabo coloca na nossa mente. E eu queria contar para vocês, começar contando a história da Maria, uma história contada no livro da Joyce Meyer, que fala sobre o campo de batalha da mente. Ela conta que é uma mulher que a gente quase não vê hoje em dia, independente, que tem seu próprio dinheiro, que tem uma vida razoavelmente boa, mas ela está cansada, sobrecarregada. Tudo é ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que... Sabe aquela mulher mandona? O marido não faz nada, não a ajuda. E ela tá cansada, muito sobrecarregada, e ela tem 2 filhos, um dos filhos já tá com problemas no estômago, devido a esse ambiente de estresse no lar. E nessa história, ela até fala assim, muitas pessoas poderiam dizer, se ela encontrasse com Jesus podia transformar a vida dela e tal. Mas ela teve esse encontro, e Joyce Meyer fala, antes ela era uma mulher triste e desesperançada. Agora ela é uma mulher triste, mas com esperança, que foi salva e uma esperança que as coisas possam mudar. E essa mulher ora, ela pede ao Senhor que ajude, que transforme a vida dela, ela pede a Deus. Mas ela não consegue, ela não vê transformação na vida dela. E quando a gente vai olhar para essa história direito, com um olhar de compaixão, de amor, entender a história dessa pessoa, e por isso eu indico vocês assistir o filme Uma Nova História, que está nos cinemas, porque trata sobre isso também. Ela vê que essa mulher, quando criança, ela tinha um irmão, um pai muito autoritário, um pai que falava firme, que tudo que ela fazia estava errado, o irmão estava certo, ou seja, ela era menosprezada em relação ao irmão, uma mãe submissa, que não tinha voz, que não tinha vez, que não tinha lugar. Então, ela cresceu repetindo e falando para ela mesma que quando ela crescesse, ela não queria ser essa mulher. Quando ela crescesse, nenhum homem mandaria nela. Quando ela crescesse, ela não dependeria de nenhum homem. E ela cresceu, se teve encontro com Jesus, pede-se para transformá-la, mas são fortalezas criadas na nossa mente. Então, na aula 1, se você não assistiu, volta e assiste. Tem no YouTube, tem no Instagram. Na aula 1 a gente falou sobre o que a gente precisa deixar para ir e o que a gente precisa deixar ir, que são coisas externas. E algumas coisas são internas, que a gente precisa deixar para ir. No segundo dia, a gente falou sobre queimar nossos barcos. Não tem para onde voltar. Continuando. E hoje eu quero falar com vocês sobre essas fortalezas na nossa mente. E quando a gente vê e fala, nossa, mas como que essa mulher pode se transformar? Ela já faz oração, ela já entrou para a igreja, ela já sabe que ela precisa mudar, mas ela não consegue. E eu estava vendo um estudo de neurociência falando que para cada vez que a gente ouve uma palavra negativa, uma palavra, como a gente costuma dizer, uma palavra de morte, ou seja, uma palavra ruim, a gente precisa de 5 boas para a gente neutralizar o nosso cérebro, Eu não sei se esse estudo é real, se é verdade, mas eu li sobre isso. E então, assim, durante anos da nossa infância, da nossa adolescência, a gente veio construindo coisas, ouvindo coisas. E como diz essa escritura, sabe? Não é contra a carne, as que nós estamos falando, não são de coisas carnais, são das coisas espirituais. Então não é que, porque a minha mãe só me chamava de burra, eu vou ficar com raiva. Não, a gente não está lutando contra isso, Aquela pessoa às vezes era por ignorância, por desconhecimento.
Eu hoje, que tenho o conhecimento que eu tenho sobre o poder das palavras, o que a gente lança nos nossos filhos, tenho conhecimento de tudo, muitas vezes eu me pego falando, ai, vamos, você tá muito preguiçoso, falando algumas palavras para os meus filhos, depois eu tento corrigir, mas eu percebo isso, imagina, né? Quando nossos pais, ou enfim, quando não havia informação sobre isso. E aí a gente ouviu, quantas palavras você ouviu? Você ouviu que você era burra? Você ouviu que você era incapaz? Você ouviu que você era agitada demais? Você ouviu que você falava demais? Você ouviu que você era atrapalhada demais? Você ouviu que, como a doutora Angela fala, né, tipo, você tinha o pé de pato, que você anda desajeitada? Quantas coisas a gente escuta? Quantas coisas a gente ouviu, né? Bem-vindos quem tá entrando. Gente, manda essa live pra alguém. Todos nós temos coisas para fortalezas na nossa mente. Todos nós precisamos ouvir isso. E a gente ouviu e pensa, da nossa infância até a nossa vida adulta, quantas coisas a gente foi repetindo na nossa cabeça, na nossa mente. Eu sou atrapalhada? Coisas que a gente ouviu ou coisa que nós mesmas nos dissemos, como essa história que eu contei pra vocês, né? Do tipo, eu não vou depender de homem, os homens não prestam, os homens só querem mandar, nos dominar. Quantas coisas a gente foi ouvindo e repetindo por anos na nossa cabeça. E quando a gente constrói essas fortalezas na nossa mente, a gente, quando encontra o Senhor, né, nós falamos, nós nos tornamos nova criatura, e às vezes a gente tem uma mudança, ou a gente vai para um evento, a gente faz um processo de coaching de 3 dias, e a gente acha que vai mudar, assim, né? E muitas vezes a gente tem um entendimento, o que já é maravilhoso, porque Freud fala que quando a gente sabe de alguma coisa do nosso inconsciente, a gente pode tentar controlar. Quando a gente não sabe, a gente não controla e aquilo nos atropela. Nos atropela como, né? Nessas coisas de meu casamento às vezes já está destruído, me atropela numa doença, me atropela nas minhas finanças desorganizadas, desgovernadas, me atropela de várias maneiras as coisas, sabe? Então, assim, eu descobrir, eu saber, já é uma coisa maravilhosa, porque se eu não souber o que eu não sei, não tem nem como eu tentar arrumar. Mas não é porque eu sei que eu vou conseguir consertar. E muitas vezes a gente usa o saber como desculpa, do tipo, minha mãe falava que eu era muito sensível, eu sou assim porque meu pai falou que eu era aquilo, que muitas vezes a gente usa o nosso conhecimento como desculpa, né? E não como uma coisa que agora eu sei e como fazer, o que fazer, como corrigir, como consertar, né? E então, assim, a gente precisa descobrir não para ficar com raiva das pessoas e nada, mas para eu saber. E agora? O que eu faço com isso? Eu percebo que meu casamento está bagunçado, mas eu não consigo mudar. Eu percebo que as coisas estão... Minhas finanças estão todas bagunçadas. Eu percebo que eu estou acima do peso. Eu percebo tantas coisas. Eu vejo que está errado, mas eu não estou conseguindo mudar. Eu não sei o que fazer, sabe? E nessa escritura que a gente leu, de Romanos 10, 4 e 5, no versículo 5, ele fala, né, sobre o conhecimento de Deus. Então, quando nós nos conhecemos a Deus, nos conhecemos em Deus, a nossa verdadeira identidade, aos poucos, né, a gente conhecendo, repetindo, se realmente a neurociência estiver certa, de que nós precisamos 5 vezes para aquela uma, né, 5 vezes positivas para anular uma negativa, quantas vezes a gente precisa repetir, ler, entender, para realmente se colocar neste lugar? Eu li o livro do C.S. Lewis e ele fala sobre a história da Bela e a Fera, né? E ele fala que a fera, ela era uma fera, todo mundo via como fera, como má, como... E aí quando a Bela vai lá pra ficar morando com a fera, ela começa a tratar a fera com amor, com carinho, como um ser diferente. Então, aquela fera se transformou pelo amor, né? E o Senhor nos amou primeiro. Então, pelo amor, a gente pode ser transformado. E às vezes a gente precisa agir como se, mesmo que ainda não seja, né? Então, eu vou agir como se eu fosse uma pessoa assim. Eu vou agir como se eu fosse melhor. Eu vou agir, né? Isso é um ensinamento até dos narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos. Eu vou agir como se eu fosse uma pessoa que não bebesse. Então, onde uma pessoa que não bebe vai? Onde uma pessoa que não bebe
Que tipo de conversa uma pessoa dessa tem? E como a gente vai fazendo essa brincadeira de fingir, a gente vai se transformando, a gente vai mudando, sabe? E a gente tem essa coisa na nossa cabeça de que a gente muda do dia pra noite, ou da noite pro dia. Mas não é do noite pro dia, é todo dia. A gente precisa todo dia ouvir palavras boas, repetir e descobrir quem nós somos. Então, Freud falou sobre isso, né? Que a gente precisa olhar para as coisas. E a Bíblia fala que nós precisamos conhecer a verdade nos libertará. E quem eu sou? Quem sou eu? Né? Então, eu tinha até separado, eu li umas escrituras, mas eu não sei se eu salvei, acho que eu não salvei aqui, que fala que nós somos preciosos, nós somos amados, nós somos... o Senhor só tem coisas boas para nós, né? O Senhor nos gerou com amor, nós somos feitos com amor. Então, não importa se você foi indesejado na barriga, no ventre da sua mãe. Não importa se você foi rejeitado quando criança, se você ouviu que você era chato, feio e bobo. Não importa essas coisas. E essa palavra, gente, tem me transformado demais, porque eu tive muitas faltas, sabe? Como todos nós, né? Muitas coisas, a gente fala que na nossa infância não são coisas sobre como a gente viveu, mas como a gente interpretou aquilo. Então, por exemplo, quando meu pai e minha mãe se separaram, eu falei, meu pai não gosta de mim. Meu pai fez alguma coisa, aconteceu alguma coisa, eles brigaram, ele não gosta de mim, ele não quis ficar perto de mim. Foi o jeito que eu interpretei aquilo. Foi o que aconteceu realmente? Não, mas foi o jeito que eu interpretei. Então eu senti falta de pai por muito tempo. Eu tinha inveja assim, né? Eu ia pra casa das minhas amigas da igreja que tinham pai e tudo. E eu morria de inveja, porque eu não tinha meu pai assim perto, né? Meu pai era muito presente, mas ele morava muito longe, então assim, não tinha aquela coisa do dia a dia. Aquele almoço de domingo, não tinha, né? E eu ia pra casa das minhas amigas da igreja e eu sentia falta daquilo, da paternidade. Me fazia muita falta. Então eu interpretei aquilo como um abandono, né? Então, assim, não importa. Na minha adolescência também, eu sofri, assim, os meninos tiravam muito sarro por causa do meu olho, comecei a ficar com deficiência visual na época da adolescência, que é aquela época que a gente quer ser aceitação, a gente quer ser aprovação, a gente quer fazer parte do grupinho, sabe? Foi uma época difícil pra mim. Mas, não importa, ele me amou primeiro. Ele nos amou primeiro, né? E como é que eu vou destruindo então essas fortalezas? Conhecendo as verdades de quem eu sou, repetindo todos os dias as verdades que o Senhor tem para nós, repetindo e ouvindo e fingindo às vezes, numa maneira boa, né, que eu já sei quem eu sou, e aí eu vou sendo transformado. E nessa história diz que quando foram ver a história do marido dela, falaram, gente, por que esse homem não se posiciona? Por que esse homem é um banana? E aí foram ver que a mãe dele ficava falando muito que ele era atrapalhado, que ele não tinha jeito com as coisas, e tudo que ele falava estava errado. Ele era sempre o último da escola a ser escolhido pro time. Quem já passou por isso aqui? Fala eu. Era o último a ser escolhido pro time lá. E ele se apaixonou por uma moça na adolescência e ela tirou sarro, não sabe dele, ficou com outra pessoa. Então ele cresceu falando, eu não vou falar nada, eu vou ficar calado, porque assim é melhor. Sei que eu vou estar errado mesmo, então me deixa quietinho no meu canto. E ele se tornou um homem fechado. Fica jogando videogame, Se alguém conhece algum homem aqui que seja assim, ele ficou fechado. Então, assim, conhecendo a verdade sobre ele, agora ele sabe o papel dele. E o papel do homem não é que não é uma questão de eu que mando aqui, você não é você, não sei o quê. Não. É ele tomar o seu lugar, ser o provedor, ser admirado pela sua mulher. E assim essa família vai se consertando. Então, o intuito até do meu canal, do meu podcast, é trazer isso pra vocês, sabe? De que o Evangelho ele nos ajuda. Ele nos ajuda muito, ele traz luz, né? Ele ajuda a gente com a luz. Mas a gente precisa trabalhar as nossas emoções.
Nós somos seres humanos, nossas emoções são humanas. Então essas fortalezas que foram criadas na nossa mente, a gente vai conseguir destruindo elas aos poucos. Então hoje eu quero declarar sobre a sua vida, declarar sobre você, que você é amada, você é amado. Que caia por terra agora, sabe? Todas as setas do inimigo, que a gente faça como dizem Romanos, né? Que nós possamos colocar um capacete. E que essas setas na nossa mente, elas não entrem, não penetrem de críticas, de ofensas, de rejeição, de abandono, sabe? Que a gente possa ser firme na nossa real identidade. Que a gente não se afete por essas coisas. Eu declaro sobre a sua vida hoje isso. E porque o Senhor falou isso. Nós somos amados. Ele não nos vê como amigos, como servos, né? Ele nos vê como amigos. Nós somos amigos de Deus. Então, não há nada, ninguém que possa ter te ferido tanto, possa ter te magoado tanto, que o amor de Deus não supra. Que o amor do Eterno, né? Não nos cure. Não tem nenhuma palavra, nenhuma rejeição, desde o ventre, que a gente possa ter sofrido, que não possa ser curada por esse amor. Não tem nenhum trauma que não possa ser transformado. Não tem nenhuma dor que não possa ser aliviada. Que você receba agora a unção do Senhor, o sopro do Espírito, o alívio de todas essas coisas que estão na nossa mente, essas fortalezas que foram criadas. Que o Espírito Santo, como diz aqui, né, nessa palavra que a gente leu, que o Espírito Santo possa nos ajudar a mudar todas essas coisas, a destruir todas essas fortalezas criadas na nossa mente. Que você conheça a verdade de quem você é, a sua verdadeira identidade em Deus. O conhecimento de Deus nos liberta. E que os argumentos de Satanás, a altivez de Satanás, caiam por terra. Essas dúvidas, essas setas lançadas sobre a nossa identidade, né? Até Jesus foi tentado em relação à identidade dele quando estava no deserto, né? Satanás falou, se você é mesmo filho de Deus, faz isso, faz. Então quem somos nós para não sofrermos em relação às nossas emoções, à nossa identidade? Mas hoje, na devocional do Vinho Novo é Melhor, eu quero falar para você, para a gente viver esse tempo melhor, a gente precisa saber quem nós realmente somos. E quando nós vamos descobrindo quem nós somos, nós vamos deixando para trás quem nós não somos, sabe? Então a gente vai apagando essas coisas que foram ditas sobre nós. Apagando, sabe? Essas falas de que você era sensível demais, você era chorão, você falava demais, você corria demais, você não parava. Todas essas coisas que nós ouvimos. E lembra que todas essas coisas que fazem contra nós, que nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a carne, né? Nossa luta não é contra isso. No livro do C.S. Lewis, ele fala que quando a gente conhece o nosso propósito, a gente sabe para onde a gente está indo, a gente não vai perder tempo batendo nos barcos do lado. Então, infelizmente, às vezes tem pessoas que não sabem para onde vão e fica ali batendo na gente, fica preocupada em olhar para o lado. Então, nós somos pessoas com propósitos. A gente sabe para onde a gente está indo. A gente não tem tempo para perder com ressentimento. A gente não tem tempo para perder com o que o outro está fazendo, o que o outro está recebendo, o que o outro está perdendo. A gente não deveria ter tempo, né, para essas coisas. Então, em nome de Jesus, que hoje você receba essa identidade. Eu lembro uma vez que minha mãe falou, né, quando você for batizada agora, você não se chama mais Marina Cândia, né, seu nome vai ser Marina Cândia Cristo. Você recebe o nome de Cristo. Então, receba a sua identidade em Cristo, receba a sua herança em Cristo. Tem coisas que a gente não consegue, a gente vai orar, a gente vai pedir, a gente vai clamar, vai implorar. Mas, quando nós realmente temos uma identidade firmada, nós vamos construindo essa fortaleza nessa real identidade. Essa fortaleza que nós fomos criando durante anos, de uma identidade que foi o inimigo que foi colocando na nossa mente, ela vai sendo destruída. Então receba isso em nome de Jesus, tá bom?
Que você tenha um ótimo final de semana. Amanhã eu pretendo estar melhor. Tenho novidades para vocês. Assistam as aulas 1 e 2. Semana que vem vou ter convidadas muito especiais. E aí, como são de outros países, a gente vai alterar um pouquinho os horários. Eu vou mandar para vocês, tá bom? E um beijo. Fiquem com Deus.